Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Softball, tudo bem? Vamos começar a resenha de hoje agradecendo os novos inscritos, a galera que curte, a galera que compartilha o vídeo e a galera que está sempre fazendo comentários zoeira no pós-vídeo e principalmente aqueles que nos enchem de pautas para as resenhas, como o nosso Eduardo Barão, o Duda, que trouxe duas pautas bem interessantes para o programa de hoje, para a resenha de hoje, né? Antes disso, lembrar que os catarinenses jogam logo mais na Copinha, né? O Figueira, o Avaí à noite e a Chapecoense à noite. O Figueirense joga à tarde, né? É a estreia dos catarinenses na Copinha. Figueirense busca um bicampeonato da Copa Futebol de São Paulo Júnior, que é o maior campeonato de categorias de base do nosso país. Eu estava vendo uma história hoje aí do jogador chamado Lucas Pérez. Porra, baita de uma história, o cara não aguentou ver o La Coruña na terceira divisão e pagou 500 mil euros do bolso dele para deixar o Cádiz e acertar novamente com o seu time de coração. Pô, história sensacional essa aí. Hoje eu pesquei várias resenhas de alguns caras que a gente dá uma seguida, né? Como foi o caso do José Mourinho. Olha só a declaração dele, bem interessante, o Mourinho. Eu que é um baita de um vencedor, né? Mas eu não curto o estilo de jogo dele, mas é um zangado, né? Como diz o outro. Mas é um cara que joga por uma bola, aquela coisa toda, mas é um vencedor na sua carreira, embora faz tempo que não ganha nada. Ele disse assim, ó: você consegue imaginar a pressão de Messi por perder uma final da Copa do Mundo, 2 finais de Copa América e voltar mais forte para ganhar 3 troféus para o seu país em 1 ano e meio? O Mundial só confirma sua grandeza. Foi martelado pelas críticas e comparações nos últimos anos por não ganhar um troféu internacional com seu país, mas continua a fazer o que sabe fazer de melhor. E aqui está ele, agora é campeão do mundo, Lionel Messi. Ele fez o seu trabalho, não deve prestar contas a mais ninguém. Agora você pode imaginar o que ele fará quando voltar ao seu clube, jogando sem preocupações e sem pressão. Definitivamente vai nos mostrar outros momentos ocultos que permanecem no seu talento inigualável. Palavras de Mourinho, baita de uma observação, Mourinho, realmente concordo contigo, meu querido. Fala assim, Messi, fala em CR7, não, final triste pro CR7, né, cara? Acho que é o final dele agora, tá ladeira abaixo, mas super rentável, também queria ter esse final triste como o dele, né? Aliás, eu até estou preocupado, que pena, como é que ele vai pagar o aluguel? Se transferiu para o Al Nassr, está fazendo testes físicos, já postou na rede social, aquele rolo todo, né? E enquanto o Lionel Messi vence uma Copa do Mundo e está prestes a estender sua permanência no PSG para disputar a Liga dos Campeões, etc., o CR7 está indo para o Al Nassr da Arábia Saudita, ganhando mais de 5 milhões por dia. Covardia. Triste futebolisticamente falando, mas a vida pessoal dele, caraca, hein? Pô, me chamou a atenção um comentário do Craque Neto, né? Eu curto dar uma escutada no cara, o cara até saiu como grande zoeira, né? Como o grande comentarista destaque da Copa do Mundo de 2000, agora, 22, né? Onde até na Globo falaram nele e continuam falando do cara na Globo e botaram ele para falar na Globo, o cara falou 23 minutos. Então, uma coisa o cara mexe, é um maluco, beleza, mas está tudo certo. Mas nessa hora aqui eu fiquei olhando aqui, analisando o que ele falou, realmente ele tem um sentido aí, cara. Os pentas não vieram ao velório de Pelé, os tetras também não vieram. Eu lembro do Mauro Silva passando por ali. O treinador da seleção, alô Tite, também não veio. Talvez as pessoas só vão onde ganham o cachê. Olha, Neto, acho que sim. Esses caras aí eu não duvido muito não, né? As pessoas têm que saber quem foi Pelé. São campeões do mundo e não vieram ver o Pelé? No mínimo é falta de respeito. Olha, Neto, até ele falou da logística do menino Ney, que com a moral que ele tem, ele podia dizer, não, estou bancando, eu vou lá, vou prestigiar o rei, Tem jatinho particular, porra, o presidente da República agora saiu lá de Brasília rapidinho, chegou a tempo, vamos ser, olha. Mas ele falou isso lá na entrevista, ainda passou na Globo, ainda ele falando, é uma beleza, né? Aí eu lembro do Kaká, não sei se quem acompanha a resenha aqui,
Lembra que eu falei do Kaká, que o Kaká deu uma declaração dessas aí no meio da Copa, não sei o quê, que o Ronaldo era gordo, aquele rolo todo. Aí chegou na hora de prestar homenagem pro Pelé, cadê o Kaká? Por que não foi lá, ô Kaká? Os caras falam muito, muito mimimi, já dizia o Alô Tite. Aí me perguntaram hoje uma seleção do século XXI, quem seriam os melhores do século XXI? Olha, foi meio duro escalar aqui, mas consegui, vamos lá, quem concorda, dá o like aí, sugere a sua, mas eu ficaria como o grande goleiro de destaque, o Neuer, né, da Alemanha, baita de um goleiro. Jogaria num sistema 3-5-2 para poder amontoar esses craques aqui do século XXI. Botaria 3 zagueiros, Maldini, Sérgio Ramos e Cafu, que jogam fácil com 3 zagueiros, linha de 3, jogaram, aliás, o Maldini e o Cafu fizeram essa linha de 3 por anos no Milan, né? No épico Milan, né? Daquele tempo vencedor. No meio de campo eu ia dar uma congestionada, lembrando que é uma seleção do século XXI e os caras teoricamente estariam no auge da sua forma física, fama e performance, etc. Então eu conseguiria colocar o Roberto Carlos mais centralizado na frente da zaga, dos 3 zagueiros ali, né? Jogava um R10 pelo lado direito e Rivaldo pelo lado esquerdo. Aliás, R10 e Rivaldo sempre fizeram funções táticas nesse período de 24, 25, 26, 27 anos, que foi o auge dos caras. Então dava tranquilamente. Na frente desses 3, eu colocaria num losango, diriam os especialistas, o Messi, o gênio, o ET, né? E lá na frente, o ataque CR7 e R9. Caraca, hein, meu? Tá louco. E o treinador desse século aí poderia ficar com... O Scaloneta realmente vem fazendo um trabalho sensacional, mas eu ainda ficaria com o Pep Guardiola, menções para Klopp, para Ancelotti, o próprio Filipão, né? Mas eu acho que é por aí. E aí me mandaram a pauta polêmica aí do canal, que é a comparação de Argentina 2022 contra Brasil 2002. Então, Brasil 2002 versus Argentina 22, ou seja, a escalação dos 2 times campeões do mundo, né? Lembrando que a escalação do Brasil era Marcos, Cafu, Lúcio, Roque Júnior e Roberto Carlos, Edmilson, Gilberto Silva e Kleberson. Na frente, o trio fenomenal, quer dizer, eu acho que é os últimos 3 grandes jogadores de futebol brasileiro, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. O técnico é o Filipão Scolari. E o da Argentina, o time seria Martínez, que é o time campeão agora, né? Molina, Otamendi, Cristian Romero e Tagliafico. No meio campo, Depou e Edson Fernandes e McAllister. Mais o Di Maria. E na frente, Juan Álvares e Lionel Messi. Cara, como eu sou um treinador, seria um treinador fanzaço, né? De carteirinha do Zagallo, onde ele consegue montar a sua seleção com todos os craques, ele dá um jeitinho de montar a seleção ali. E o próprio Scaloneta, também sou super fã, porque o Scaloneta conseguiu montar vários esquemas táticos e várias diferentes formações durante a Copa, e eu escalaria a minha modesta seleção, e seria, no mínimo, bicampeão do mundo com essa seleção, com os caras no auge, no top, tudo com 22, 23, 27, 28 anos, credo! Olha, eu ganharia 2 Copas do Mundo. Minha seleção, o Marcos, goleiro do Brasil, porque realmente ele fez 2 defesas contra a Alemanha naquela final, que se aquelas bolas entram, meus queridos, acho que a história poderia ser diferente, né? E então o Marcos, eu fico embora, o Martinez também fez uma baita de uma defesa na prorrogação, né, no último minuto, mas acho que o Marcos é melhor ali, tá? E aí a zaga toda do Brasil, né, bicho? Cafu e Roberto Carlos, 2 monstrão, né, de futebol mundial e não só do futebol brasileiro. Então Cafu e Roberto Carlos nas laterais. E na zaga, não consigo escalar Otamendi e Romero, né, cara? Aí não tem condição, né? Aí nós vamos com Roque Júnior e Lúcio. O Lúcio, cara, muita gente folclórico, tal, bate até na mão, mas era um cara muito com nível mundial, com muitos títulos, cara. Jogou muita final de Champions, né? E jogou e ganhou títulos lá na Alemanha. E o Roque Júnior também, cara, outro cara que além de jogar muito no Brasil, também ganhou títulos ele fez algumas formações épicas no Milan, né? O Roque Júnior. Então essa seria a minha zaga. Marcos, Cafu, Roberto Carlos, Roque Júnior e Lúcio. Aí no meio de campo eu colocaria 2 cabeças de área, né? Então os caras que fariam mais uma contenção ali, né? Então eu escalar... não dá para escalar os outros 3 do Brasil. Edmilson, Gilberto Silva e Kleberson.
Todos os três têm uma boa carreira, inclusive internacional, mas com todo respeito, os três não poderiam entrar nessa comparação. Então eu colocaria o Depou, que joga demais, joga mais do que qualquer um desses três que eu citei, e o Enzo Fernandes, que pelo andar da carruagem vai ser um dos grandes jogadores do século XXI, fácil. O guri joga demais, né? E, inclusive dizem que ele já está vendido para o Chelsea. O boato forte desse aí, mas o Benfica quer segurar ele. Então, Depou e Enzo Fernandes. Messi na frente dos dois, o gênio, né? O ET, Messi. E lá na frente, sem sombra de dúvida, eu escalaria o trio R, quer dizer, o trio sensacional, o último grande... eu acho que são os três últimos grandes jogadores do futebol brasileiro. Depois de sair, só veio Presepado e Caicai, né? Então ficaria Rivaldo, R10 e R9, o Gordão. Imagina, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Gordão. Não foi fácil eu escalar essa seleção, porque eu tive que deixar um cara que eu admiro e aplaudo muito, que é o Di Maria. Não, eu quase que o comparo ao Rivaldo, mas nem tanto, porque ele é muito mais tático que o Rivaldo. E o Rivaldo era sensacional. Vocês peguem, tem gente que tem uma marra para cima do Rivaldo, mas pega os lances do Rivaldo no YouTube aí, cara, principalmente quando ele jogava no Barcelona, que é isso, cara, hat-trick ele fazia direto, gols de bicicleta, gols antológicos, plasticamente falando, sem falar que fez duas Copas, né? A de 98 e a de 2002, e foi campeão do mundo, e só não foi campeão em 98 porque deu aquele problema com o Ronaldo ou o Gordão, porque senão seria bicampeão do mundo, teoricamente, né? E na minha seleção, entre Scaloneta e Filipão, eu fico Scaloneta, já falei lá em cima na resenha, o cara é sensacional, é um revolucionário em termos de Copa do Mundo, mexeu em escalações táticas, grupo de escalação, etc. E o Filipão, embora com todo o mérito, inclusive treinou e chegou bem com Portugal na Copa do Mundo, né? Mas o Filipão, quer queira, quer não, é um treinador o quê? De uma nota só, vamos ser sinceros, é aquela coisa fechadinha e tu tem que arrumar, alguém vai ter que decidir o teu jogo lá na frente. Foi assim com Paulo Nunes e Jardel no Grêmio, né? E assim vai, né? Então eu acho que era mais ou menos por aí a minha seleção. Essa é a minha seleção. Alô, Duda Barão! Cara, muito agradecido a todos que mandam aí os comentários, né? O comentário zoeira, faz a inscrição no canal, né? E principalmente dá o like ou até o dislike, né? Não tem problema. Abraço, galera! Falou!